Tá começando mais um podcast Administrador de Resultado, o podcast que vai ajudar você a acabar com a desorganização da sua empresa e faturar R$ 1 milhão. Eu sou o Ítalo Xavier Eu sou o Marcos Leal. e hoje estamos aqui com um tema um tanto quanto importante. Gerenciar o estresse, os cuidados com o estresse e a ansiedade em microempresas, né? Reduzir o estresse e tudo O mais. tema de hoje ele é um tema extremamente polêmico. Por que ele é um tema polêmico? Marcos, tu vai hoje dar a fórmula mágica para acabar com o estresse e a ansiedade dentro da empresa? Não. Essa forma não existe. Por que eu não vou dar essa fórmula? Porque ela simplesmente não existe. Simples assim. Então, se você está aqui nesse podcast e você está atrás de uma fórmula mágica, eu já posso te dizer que você pode fechar esse vídeo e começar a fazer suas coisas. Porque é o seguinte, na verdade, isso não existe. Você vai ter dias estressantes, você vai ter dias caóticos, você vai ter dias difíceis, e isso faz parte do dia a dia da empresa. Isso acontece com todo mundo, né, cara? Principalmente pelo fato de você passar por coisas que você talvez não esteja esperando, ou coisas que você se surpreenda. Por exemplo, digamos que você está numa campanha de vendas e você vai e cria uma campanha top, maravilhosa, um produto maravilhoso, mas a campanha, como dizem por aí, flopou, ou seja, a campanha não vingou. É normal você ficar estressado, Aquela você frustração. exatamente, você sentir uma certa frustração, uma certa ansiedade. Por quê? Porque você tinha expectativa. Então, isso que eu vou falar agora, isso é um mantra. Toda vez que se cria expectativa em algo, se cria também uma possível frustração. Com certeza, né? Porque a gente não tem controle de tudo. Pode ser, pode ser que você vá e consiga atingir aquela expectativa, mas existe também a possibilidade de não atingir. Então, toda vez que você cria uma expectativa, você também está criando uma frustração antecipada. É um pouco perigoso até você criar uma expectativa muito alta em cima de alguma coisa, né? Aí você pode perguntar assim: então quer dizer que eu não posso criar expectativa nas coisas? Pode. Pode. Mas você tem que criar expectativas sabendo que também pode se frustrar. É aquela expectativa com o pé no chão, né? Tipo, eu quero isso aqui, Exatamente. mas sei que não pode acontecer. Exatamente. É uma coisa que a gente vê muito no dia a dia, pelo menos que, sei lá, os clientes que a gente vem aqui, até uns amigos que a gente tem empreendedor e tudo mais, Sim. é que a gente pergunta, e aí, como é que tá? Tudo bem? Como é que tá as coisas? E, rapaz, correria. Paz, pepino, resolvendo problema. E é muito comum isso, né? Você também já deve ver muito isso no Sim. seu círculo. Sim. Sempre na Ó, correria. por que que é assim, ó? Por que que é sempre correria? Por que que é sempre pepino? Porque não existe um planejamento prévio antes. Exatamente. Então, toda vez que você não se planeja para fazer algo, você vai estar correndo atrás daquilo e não fazendo aquilo. Então, quando você não se prepara para algo, você acaba gerando uma uma correria, uma emergência, uma urgência, uma escassez de tempo para fazer tudo dentro de um tempo que Sim. às vezes não é nem possível fazer. E aí gera carga de estresse, gera carga de ansiedade. Por quê? Porque você não conseguiu cumprir as metas a tempo, não conseguiu cumprir os objetivos a tempo. E aí tudo isso gera uma carga de estresse e de ansiedade. Sim. E os impactos, assim, desse estresse, dessa ansiedade gerada? O que que pode impactar no dia a dia? Porque, por exemplo, é comum um empreendedor se frustrar, alguma coisa dar errado, ter estresse, ter problema. E como isso impacta diretamente no negócio, no dia a dia? Cada um vai lidar de uma forma, tá? Por exemplo, eu sou muito reativo às coisas. Então, por exemplo, e eu sou muito transparente também. Então, quando eu me frustro com algo, isso é notório. Vai estar Sim. perceptível no meu semblante e nas minhas ações. Em alguns momentos, eu externo a minha chateação, né? E isso gera um impacto negativo. Por quê? Porque, querendo ou não, quando eu transpareço isso,
Isso também passa para vocês aqui Sim. pro time. E é notório, entendeu? Então, muitas vezes, o dono da empresa ele precisa ter um pouco de jogo de cintura e ser meio... Talvez a palavra não seja essa, mas eu acredito que a melhor forma de demonstrar isso é ser frio e não conseguir demonstrar tanto as coisas para que isso não impacte diretamente a equipe. Sim. Entendeu? E quando você externa isso, as outras pessoas acabam absorvendo isso. Então Sim. é negativo, né? Acaba impactando o time. É como se, Negativamente. entre aspas, infectasse ali com aquela Sim, negativamente. carga. Negativamente. Então é por isso que eu tô falando, talvez até com o maior conhecimento de causa possível, que isso é extremamente negativo, Sim. né? Porque a equipe ela vai acabar absorvendo isso e aí tem algumas pessoas que vão conseguir filtrar e falar, bom, é o Marcos, eu tenho que fazer as minhas coisas. E tem gente que vai absorver também e vai passar pela mesma situação, entendeu? Então isso é absurdamente negativo. Acaba atrasando as demandas, né? Esse é um Pode ponto que, por impactar. exemplo, eu tenho buscado trabalhar muito e não trazer tantas as minhas frustrações e as minhas chateações com algumas coisas para que isso não impacte diretamente a produtividade da equipe. Manter tudo, mesmo Né? que não esteja com Exatamente. estresse, ansiedade, mas Exatamente. não impacte. Exatamente. E você tem algumas, não estratégias, mas alguns métodos para evitar passar por isso? Por exemplo, passar por estresse, passar por... Tem como evitar isso no dia a dia, no negócio? Não tem como evitar, é uma palavra muito forte. Não tem como evitar totalmente, mas tipo, reduzir pelo menos. Existem ferramentas, tá? Que você pode usar. Acho que a primeira ferramenta e mais importante é a ferramenta do questionamento. E principalmente é você se questionar. Eu controlo isso? Por exemplo, o fato que aconteceu, eu controlo? Eu tenho que me preocupar com o que eu consigo controlar. Aquilo que eu não consigo controlar, eu não tenho por que Não tem o que dedicar fazer. meu tempo e meu emocional a isso. Entendeu? Por exemplo, vou pegar o exemplo da campanha de vendas que a gente estava falando no início. Ah, você fez uma campanha de vendas e ela não deu resultado. Ela não deu resultado porque as pessoas não compraram. Você vai forçar o pessoal a comprar? Não. Você não controla isso. Então não tem porquê. O que você tem que fazer? Criar estratégias que possibilitem as pessoas a comprar. A gente tem que Entendeu? pensar em algo para Exatamente. melhorar Ou e não seja, focar no problema, você né? tem que focar naquilo que você consegue controlar. Ah, o pessoal não comprou? Então vamos pensar em uma outra estratégia. Ah, o problema é o preço? Gera uma promoção. O problema é o pagamento? Melhora o meio de pagamento. Divide, parcela, boleto, enfim. Entendeu? Agora, o que você não pode é ficar se martirizando. Por que não comprou? Por que não sei o quê? Não vai resolver. Ficar pensando no problema, no que aconteceu, né? Exatamente. Então, isso gera ansiedade, gera frustração, gera chateação, né? Então, a partir desse momento, você está meio que contaminando a equipe toda com isso. Sim. E ainda sobre essa parte da ansiedade dentro do negócio, porque é uma coisa que eu percebo que acontece. Meio que como é que eu posso falar? Toda aquela carga de ansiedade, aquele estresse que você tem na vida pessoal, mas você tem que no outro dia estar trabalhando. Acaba que passa pro trabalho, você vê que isso pode passar pro trabalho, ou Esse negócio de dizer, tem como conciliar isso? Tipo, pronto, 8 horas, da hora de trabalho, pronto. Esquece tudo, todos os problemas. isso já funcionou para você? Não. Isso não funciona para ninguém. Não tem uma forma mágica. Não Isso existe. não vai funcionar para ninguém. Tipo assim, você pode ser frio o suficiente a ponto de você não conseguir demonstrar as coisas. Mas mesmo assim, as pessoas ainda vão te achar estranho. Pô, tô te achando calado, por que você tá quieto? Você não é assim. Não, tá tudo bem. Pô, Mesmo que a pessoa tente transparecer, mas ainda exatamente. não pode. Então, assim, e dentro da sua cabeça, não é igual um botão de liga e desliga, tipo, a iluminação que a gente tem aqui. Vai apertar o botão, vai desligar e vai apagar. Não é igual essa iluminação.
Você não tem como apertar um botão na sua mente e falar, a partir de agora eu não tenho problemas pessoais, estou trabalhando. Isso não vai acontecer. Isso aí é. O que você pode fazer é novamente o exercício. Eu controlo, eu não controlo. O que você tem que fazer é conversar consigo mesmo e dizer, agora não é o momento de pensar nisso. Agora eu tenho essa prioridade. Nós já tivemos um podcast sobre a rotina do dia a dia do dono da empresa. E eu também gravei uma aula de como construir uma rotina eficiente para o dono de empresa. A prática mesmo. Exatamente. E uma das coisas que nós fizemos naquela aula foi a matriz de urgência e importância. Das tarefas do dia a dia, né? Exatamente. Então vamos lá. Digamos que você tem um problema pessoal na sua vida, né? O quão urgente é resolver esse problema e o quão importante é resolver esse problema. Se ele é urgente e importante, você vai mandar uma mensagem para o seu chefe, para o RH da empresa, né? Ou você é o dono da empresa, você vai simplesmente falar, pessoal, eu tenho um problema e eu preciso resolver, hoje eu não vou estar na empresa. Pronto, e acabou. Justo. Vai resolver o problema. Agora, se ele não é urgente, se ele não é importante, você precisa deixar de lado. Naquele momento, já que naquele... É se questionar, nesse momento, o que eu posso fazer nesse momento para resolver esse problema? Se a resposta for nada, então não tem o porquê, né? Entre grandes aspas, esquece esse problema e foca no que você tem que fazer. Porque ficar pensando no problema, se martirizando no problema, não resolve o problema. Você vai acabar não conseguindo fazer nada. Você cria outro problema, que é justamente o problema da ansiedade. Eu sou réu, confesso, eu tenho esse problema de pensamentos extremamente acelerados que geram ansiedade. E aí você trava, você não consegue fazer as coisas. E você passa por isso, você sofre de ansiedade. Sim. Tem alguma coisa que você faz no dia a dia que ajuda a controlar? Aqui dentro da empresa, por exemplo, talvez você acaba trazendo uma coisa pra cá e aí você consegue controlar de alguma forma? Tem alguma coisa assim que ajude? O que acontece? Existem exercícios, né? Então, por exemplo, esse do autoquestionamento é o primeiro e fundamental exercício. O segundo exercício que você tem que fazer é, se você tá com por exemplo, eu tô estressado por causa de um determinado problema. Você precisa aliviar esse estresse. Como? Ouve uma música. Faz uma caminhada. Eu até ia comentar sobre música, porque música ajuda bastante a dar uma... Tira 5 minutos, fala, sei lá, vai comprar um pão de queijo na padaria, vai a pé. Justo. Aí você vai a pé, vai andando e volta andando. Você vai gastar 15 minutos? Você vai chegar outra pessoa. Justo. Entendeu? Por quê? Porque você vai simplesmente aliviar aquele volume de pensamentos que você tem. Vai botar a cabeça no lugar, vai dar uma... Fisiologicamente, o seu corpo ele vai produzir algumas atividades que vão gerar impulsos para o seu cérebro e que vão minimizar aqueles pensamentos acelerados. Porque a ansiedade nada mais é do que pensamento acelerado. Sim, pensar muita coisa ao mesmo tempo, né? Se preocupar antecipadamente. Exatamente. E principalmente a ansiedade é o fato de você prever situações que às vezes Nem existe. nem vão existir, não existe a menor possibilidade, né? E aí com isso você já cria uma frustração antecipada sem nem mesmo saber se aquilo realmente vai se concretizar. Mas o que acontece? Música é maravilhoso, tira 5 minutos, escuta uma música. Dá uma respirada, bebe Não uma é água, sair café. rolando o feed do Instagram, não, que você vai ficar mais ansioso ainda. Vai só piorar. Você vai ficar preso ali no feed, Exatamente, né? Rolando isso ali. só vai piorar. Então, coloca uma música, relaxa, toma um chá de camomila. Talvez até durante isso, dá uma olhada ali na lista de prioridades, vai listando novamente com calma. Exatamente. Então, tudo isso você consegue fazer para aliviar toda essa carga. O que o dono da empresa que está com a gente aqui, ele veja bem, se ele está aqui porque ele quer acabar com a desorganização do negócio dele, ele quer ter uma equipe mais produtiva, quer produzir mais resultado,
só que ele mesmo não consegue fazer isso com ele, como é que ele vai fazer isso Ele com a tem um empresa? problema. Ele vai ter um grande problema. Então, quem tá com a gente aqui é porque tá alinhado a crescer a empresa, a expandir o negócio, né? E aí, se ele não tá alinhado com isso, não vai funcionar. Então, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, né, com isso e, principalmente, ter mais clareza. Por exemplo, celular, isso aqui, ó, isso é um problema seríssimo. Isso é um problema seríssimo para a ansiedade. Por quê? Porque hoje tá tudo aqui. Sim. Então, o tempo inteiro você vai conseguir ser bombardeado com um monte de coisas. Aí tem notícia, de tem vídeos coisa, e não conteúdos. sei o Então, que por é. exemplo, notificação. Se você for pegar aqui, o tanto de notificação que eu tenho. Meu Deus. Nossa, Absurdo de notificação. E isso é de ontem pra cá. eu limpo todas as minhas, não consigo Ó, deixar a assim. notificação mais antiga que eu tenho é de segunda-feira. E tem tudo isso aqui, ó. Entendeu? Então, quando você é bombardeado por um monte de coisas, isso dificulta muito o seu trabalho. Acaba afetando a produtividade também, né? Você tá ali Absurdamente. focado em uma coisa, vê a Absurdamente. notificação, você abre, aí se Absurdamente. perde no feed. Exatamente. A gente, inclusive, recentemente teve um episódio sobre cultura Sim. empresarial. E criar uma cultura forte nesse sentido de saúde mental, de bem-estar, ajuda a criar um ambiente mais saudável para o dono de empresa, para os colaboradores? Ou você acha que é difícil? Tipo, se a cultura não ajuda, não tem como ajudar em alguma O coisa? que é cultura? Cultura é todo o ambiente empresarial, vamos supor assim. É os valores, a missão, é a organização. Tá, Mas isso legal. ajuda? Vamos lá. O que é cultura? Cultura nada mais é do que o espelho, é o reflexo da forma com que o dono da empresa age dentro da empresa. Certo, então Né? já respondeu metade da pergunta. Né? Então vamos lá. Se o dono ele é estressado, se ele é ansioso, se ele é nervoso, se ele é ignorante, né? Se ele é bruto. E aí agora a gente tem que fazer uma ressalva. Cobrar resultado do seu colaborador é uma coisa, ser bruto, ignorante é outra coisa, né? Então, por exemplo, vamos dizer que você, sei lá, você fez algo que, tipo, não saiu com o resultado esperado. Chamar atenção e cobrar por isso, não é porque o dono da Sim. empresa é estressado, porque ele é ignorante, porque ele é ansioso, porque não sei o quê. Não, ele só tá cobrando um resultado de uma tarefa que não foi feita como deveria ter sido feita. E se não chamar atenção, Acaba virando bagunça. Né? Aí isso tá vira tudo uma bem, cultura de que, do jeito que eu fizer, tá bom. não vai ter Entendeu? nada, né? Mas, se você na sua essência já chega estressado, você já chega Gritando. nervoso, gritando, tratando as pessoas mal. Aí já é. Então, estabelecer padrões de qualidade de vida no trabalho dentro da cultura da empresa é prioridade. Sim. Né? Por quê? Porque isso comprovadamente já existem estudos de grandes empresas de recrutamento que dizem que, por exemplo, salário dos 5 componentes que determinam a decisão de alguém ir trabalhar em algum lugar, salário não é o primeiro. Não é o mais importante. Não é o primeiro requisito, não é o salário. O primeiro requisito é a qualidade de vida no trabalho. Quero ou não, você passa 8 horas ali dentro, né? Em alguns Às casos vezes até mais. E imagina se não é um ambiente agradável, não é um ambiente ali acolhedor, um ambiente que você se sente bem. Exatamente. Não é. Teoricamente, você passa 1/3 da sua vida dentro do seu trabalho. E se ele não é um trabalho agradável, se o ambiente não é legal, você tá meio que gerando um problema de saúde ali, né? Sim. E ainda sobre cultura, tem aquelas campanhas que é mais comum em grandes empresas, né? Por exemplo, Setembro Amarelo, Outubro Rosa. E a gente tá em janeiro, tem o Janeiro Branco, não sei se você sabe. Sim. Que é o mês da conscientização da saúde mental. Sim. Essas campanhas, assim,
É que, sinceramente, eu vejo que a galera faz postagem, e aí tem aqueles ensinos, mas você acha que realmente ajuda em alguma coisa? Conscientiza as pessoas? O que você acha? Eu acho que é uma excelente iniciativa. Aqui, por exemplo, a gente não tem a cultura de Sim, promover isso. as campanhas. Confesso, isso a gente não faz. Mas eu acredito que de uma maneira massiva, sim. Agora, o que acontece? É, tem que haver uma, uma atitude muito forte do dono da empresa nesse sentido. Uhum. Então, por exemplo, ele tem que dedicar muito do tempo dele para promover isso para a equipe. Sim. Uma coisa é fazer uma postagem e usar, Exa usar aquele lacinho, acabou. exatamente. Não é para você usar aí, porque assim, ó, tem gente que usa isso de maneira errada, tem gente que vai lá e posta, eu apoio o Outubro Rosa. É, É tipo, porque ele quer fazer marketing ela daquilo. quer só estar ali no Mas meio da vem galera. cá, a tua empresa ela tem um grupo massivo de mulheres trabalhando? Você já levou alguém, alguma pessoa especialista sobre câncer de mama para ir dar uma palestra lá dentro da empresa? Exatamente. Você entende? Então é mais ou menos por aí. Por exemplo, janeiro branco, né? Que é sobre a saúde mental. Ah, convide um psicólogo para conversar com tua equipe. Então é pra dar uma palestra, falar sobre, para o pessoal se autoconhecer, Exatamente. entender. Aí é outra história, entendeu? Aí você de fato está gerando ações que geram resultado. Exatamente. É porque saúde mental é uma coisa que é muito negligenciada, vamos dizer assim. Porque qualquer Sim, coisinha que acontece na sua vida, você acha, ah, não, é estresse, é não sei o quê, mas pode ser algo bem mais grave. E o sim, pessoal acaba, principalmente o pessoal mais velho e tal, sim, negligencia muito isso. Mas sim, é algo muito importante. Eu acho uma iniciativa muito boa essas campanhas, porque acaba, querendo ou não, meio que forçando ali isso na vida das pessoas. E as pessoas acabam se conscientizando aos poucos. Eu acho que isso ajuda. sim. Ó, para você ver, por exemplo, a gente, embora não tenha esse foco nessas campanhas mensais de saúde, mas, por exemplo, dentro do Talk agora a gente está trabalhando num livro que tem muito a ver com a saúde mental, Sim, que é O Poder da Ação do Paulo sim, Vieira. Ele fala muito sobre mentalidade, fala sobre espiritualidade, sim. né? Fala sobre o seu foco, os seus objetivos, as suas metas. Então, ele trabalha muito nesse sentido. Isso é muito Então, sobre foco mental. indiretamente, a gente está cuidando disso, Sim, sim. né? A gente não precisa criar uma campanha toda pra Exatamente. cuidar disso, E né? você não Sim. precisa, talvez, usar isso como marketing. Uhum. Porque hoje tem muita gente que prefere mostrar que faz do que de fato E fazer, nem faz, só fala, ó, estamos fazendo isso né? aqui, né? E é isso, assim. E uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, aqui dentro da empresa, longe de mim ser qualquer não, né? Mas longe de mim ser por exemplo, um psicólogo, mas eu tô sempre conversando, sempre que eu vejo vocês assim, Sim, ou meio cabisbaixo, desanimado e tal, ou quieto, eu pergunto se tá acontecendo alguma coisa, se quer conversar, se quer externar isso, né? Por sim, quê? Porque eu me preocupo com isso. sim. Eu me preocupo com a qualidade de vida de vocês aqui. E, inclusive, por exemplo, se vocês não estiverem bem aqui por causa de algo externo também. Uhum. Então, eu me importo muito com isso. Sim, sim. Né? É, então, não necessariamente, talvez de uma forma hum, não tão didática ou estratégica, profissionalmente falando, de implementar isso dentro da empresa, mas a gente faz isso aqui. Sim, sim, E sim. todo mundo, uma coisa que eu acho bem bacana é porque todo mundo cuida de todo mundo. A gente Então, conversa entre então si. até mesmo eu, quando eu não tô muito bem, vocês vão me perguntar, e aí, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Uhum. Entendeu? Por quê? Porque é notório. E é exatamente o que eu ia perguntar agora. Agora o inverso, porque a gente falou muito sobre o empreendedor tá mal e a equipe acaba passando para a equipe, mas e quando a equipe, no caso, a equipe ajudar o empreendedor? O que a equipe do dono de empresa pode fazer quando percebe ali que ele tá meio estressado, tá com ansiedade, tá frustrado? O que a equipe pode fazer para melhorar o ambiente ali da empresa? Ó, eu acho assim, é, a equipe, ela, ela tem toda a parte
por exemplo, ela tem uma responsabilidade muito grande que é a parte operacional do negócio, né? Eu acho que só o fato de você perceber, tipo assim, eu, como já fui de uma equipe operacional, eu pensava assim, pô, o meu chefe, ele não tá bem, o dono da empresa não tá bem, então eu vou tentar ter mais cuidado possível para fazer o meu trabalho para não gerar mais problemas. Uhum. Então, se você não tem intimidade suficiente para perguntar para ele, tá acontecendo alguma coisa? A melhor maneira de você fazer isso, a melhor maneira de você cuidar dele é fazendo o seu trabalho com o máximo de maestria possível. Não gerar mais problemas. Exatamente. Então é você assumir a sua responsabilidade e dizer, cara, o Marcos não tá bem, eu vou focar no que eu tenho que fazer e tentar fazer o melhor possível para que, tipo, o resultado do meu trabalho ajude ele de alguma maneira. No final do dia seja tudo resolvido, Exatamente, sem nenhuma entendeu? pendência. Exatamente. Então, assim, imagina, se o dono da empresa ele já não tá bem e a equipe ainda traz mais problema pro cara, pô, aí é de matar mesmo, entendeu? Mas a equipe, só da equipe gerar esse senso de, cara, pô, o Marcos não tá bem, então vamos nos dedicar aqui, vamos fazer melhor ainda o nosso trabalho, ou não show de bola, vamos fazer, sabe, a coisa acontecer de verdade para que isso ajude o Marcos a ficar bem, por exemplo, né? Acaba levantando as astral, você vê que Exatamente. tá tudo correndo bem. Então, por exemplo, eu acho que pro dono da empresa que não tá bem naquele dia, ver a equipe dele batendo meta, vendo o vendedor fechar a venda, vendo todo mundo entregando tudo no prazo, isso... Acaba contagiando ele também. Sim, exatamente, porque isso vai gerando uma energia positiva em volta de todo o processo e de toda a equipe. E isso acaba contagiando, sim, o dono também. Maravilha. Bom, agora já partindo pro finalzinho aqui do nosso episódio, vamos olhar aqui agora para dentro dos nossos clientes, para dentro aqui da nossa empresa, do nosso ciclo. Algum exemplo de algum cliente, não precisa citar nome, né, que é um assunto bem delicado, que passava por estresse, que passava ali talvez até por ansiedade mesmo, Sim. e que conseguiu resolver isso de alguma forma, que acabou com isso? Ó, a gente tem exemplos de ex-clientes, né, de empresas que já trabalharam com a gente aqui e que os resultados foram extremamente negativos, não do nosso trabalho, mas sobre esse ponto de estresse e ansiedade no trabalho. Os sócios eram extremamente divergentes em muita coisa e essa divergência gerava conflitos no ambiente de trabalho e esses conflitos afetavam diretamente a equipe. Então, por exemplo, num ciclo de, sei lá, de 6 a 12 meses, eles tiveram uma rotatividade gigante de funcionários. Por quê? Porque o pessoal simplesmente não suportava aquela carga estressante dos dois sócios. Acaba ficando muito pesado para os funcionários, fica Então, aquele clima desagradável. o que isso pode acarretar? Isso pode acarretar na perda de talentos dentro da sua empresa. Entendeu? Volto a repetir. Não vamos confundir isso. Por exemplo, eu sei que tem muitos colaboradores que assistem ao nosso podcast. E aí eu quero deixar claro uma coisa, inclusive isso para a ótica do colaborador. O fato do seu chefe te cobrar, te chamar a atenção por algo que você fez que não estava dentro do que foi cobrado, do que foi pedido, não quer dizer que, porque o cara é estressado, porque o cara é ansioso. É porque você não fez o seu trabalho. Sim. Ele está te chamando a atenção pelo fato de você não fazer o que você deveria fazer. É diferente. Não é como se fosse uma reclamação, algo negativo. O que pode acontecer? Pode acontecer dele fazer isso de uma forma um pouco mais elevada, um pouco mais enérgica, um pouco exagerada, pela carga de estresse e ansiedade que ele está sentindo no momento. Mas não tira o fato dele cobrar de você, dele te chamar a atenção. Sim. Justamente, né? O estresse do dia a Entendeu? dia e acaba acontecendo uma frustração com o colaborador. Sim. Aí acaba meio que descarregando naquela pessoa. Assim, ele vai ter todo o direito de te cobrar e de chamar a atenção. Sim, sim. Só que talvez ele faça isso de uma forma um pouco mais
impulsiva, porque ele já está sofrendo uma carga negativa emocional. Então, tipo assim, na hora, como diria a música, né? Na hora da raiva, você às vezes não consegue separar uma coisa da outra, né? Só que também não tira o fato de que Ele tá te cobrando por um deveria te chamar motivo. atenção, né? Ele sim, tem que te chamar atenção, tem. Mas talvez isso seja feito de uma forma excessiva. Eu vou dizer por mim, eu já fiz isso várias vezes. Só que em todas as vezes, e não há nenhuma exceção. Em todas as vezes, eu simplesmente chamei a pessoa e fui lá e me desculpei. E expliquei para ela que eu não estava bem e que eu estava passando por um momento de estresse, por uma carga de estresse, por uma carga emocional negativa, mas isso não tira o fato de que eu tinha que chamar a atenção dela. Sim, Eu fiz da maneira errada? Fiz. Eu cobrei da maneira errada? Cobrei, mas eu tinha que cobrar. Acaba que só de você empreender no Brasil já gera uma carga de estresse. Exatamente. Aí, sim. E aí eu vou dizer mais, eu vou mais além agora dentro disso. Eu acredito que quando você faz isso, e principalmente você mostra depois, olha, me desculpe, eu te chamei a atenção, mas não era da forma que eu gostaria, mas eu não estou me sentindo bem, a gente está passando por um momento difícil na empresa e assim, 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 assim. A pessoa não só vai entender o erro que ela cometeu, mas ela também vai gerar empatia. Sim. Porque ela vai olhar e falar, porra, realmente tá numa situação difícil, eu não deveria ter feito isso, ou eu não deveria ter feito dessa forma, ou eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito melhor. E acaba gerando uma certa empatia. Sim, sim. Então, por isso que eu falei desde o início do episódio. Se o nosso dono de empresa tá ouvindo tá assistindo aqui com a gente, tá ouvindo esse episódio, tá pensando, era o episódio definitivo para eu acabar com o meu estresse dentro da empresa, ele falhou miseravelmente, porque isso não existe. Tem como, não existe. Não vai haver Stalin pra essa pagar. possibilidade. Só que existem maneiras de você minimizar os danos, né? De você redimir os danos e de você tentar fazer diferente. Existem ferramentas. Vão funcionar? Nem sempre. Mas mesmo assim vale a pena Mas aplicar. é uma maneira de você reduzir e criar uma cultura diferente disso. Sim, sim. Mas eu acredito que isso é muito do cerne de cada pessoa. Então é muito difícil você eliminar isso. Aliás, existe até um livro chamado Monge Executivo, que é um livro sobre liderança, que tem uma pessoa, um personagem no livro, que ele é muito reativo, que é o coronel, o general do exército. E ele é extremamente nervoso e reativo. Mas isso é uma cultura moldada, desenvolvida, Sim. treinada. Então, o líder ele vai poder passar por essa transformação. Leva tempo, mas vai. Sim, é mesmo você entender a situação e ir praticando aos pouquinhos. Tudo certo. Bom, então, chegando no finalzinho aqui do episódio agora, conselho final. Você tem algum recado para dar pro pessoal? Para os donos de empresa, para os colaboradores? A palavra é sua. Dono de empresa. Primeiro, medite. Segundo, escute música e faça atividade física. Acho que ajuda muito. Só isso aí já vai ajudar 90% de todo o problema. E os 10%? Os 10% é inevitável. Aí vai ter que ter. Né? Não tem o que fazer. E principalmente, na hora que você está fazendo meditação, na hora que você está fazendo, sei lá, atividade física, na hora que você está ouvindo música, se desconecte literalmente do ambiente da empresa. Por exemplo, eu gosto muito de fazer caminhada ouvindo podcast. Por quê? Porque eu gosto, tipo assim, é um momento que eu acredito que é o melhor momento para eu absorver conhecimento naquele momento, né? Mas, por exemplo, no dia que eu tô com uma carga de estresse mais elevada, eu coloco música para ouvir, para fazer minha atividade física. Por quê? Porque eu não vou conseguir me concentrar. Então, o objetivo é me desconectar. É meio que ali, tirar os nós ali da mente e ficar tudo certinho. Exato. Então, o meu conselho para o dono da empresa
Busque criar blocos de tempo no seu dia para que você possa se desconectar, para que você possa meditar, para que você possa desacelerar. E É muito importante. E aí tudo isso vai... você vai ter uma visão... É tipo assim, é como se você estivesse dentro de um avião e o avião estivesse numa turbulência. E aí quando você pratica essa atividade física, escuta uma música, faz uma meditação, você simplesmente atravessa a turbulência. Passa, você nem vê ali, né? Exatamente, você começa a subir, vai estar acima das nuvens e vai conseguir enxergar melhor. E vai estar tudo tranquilo. Perfeito. Eu tenho um conselho também para o empreendedor que está ouvindo a gente. Esse aqui é muito importante, tá? Meu conselho é se inscrever no evento Transformação Empresarial do Caos à Empresa Milionária. Dia 25 de janeiro agora, às 8 horas. Evento gratuito, 100% online. Se inscreva, o link vai estar na bio do Instagram, o link vai estar no link do YouTube, vai estar no Spotify também. Sim. Tudo certinho. Vai ser um evento fantástico, você vai te ajudar a acabar com a desorganização da sua empresa e atingir o faturamento milionário. Você vai ter uma empresa milionária. Evento gratuito, é só se inscrever, vai ser incrível. Eu acho que é o primeiro passo para... Assim, simplesmente se inscreva. É o meu único conselho, se inscreva. Show de bola. E é isso, deixa o like, não esqueça de deixar o like aqui no YouTube, no Spotify, se está vendo no Facebook, deixa um like também. Comente o que você acha, o que você achou do episódio. Assunto um pouco polêmico e delicado, mas muito importante ser debatido. Com certeza, muito importante ser extremamente debatido. importante. E é isso. Valeu. Valeu, valeu.